A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata do filme que acabou de ser lançado pela rede Netflix, chamado Democracia em Vertigem, e mostra também alguns aspectos relacionados com as últimas manifestações que ocorreram neste domingo passado. No caso do filme Democracia em Vertigem, que foi dirigido pela cineasta Petra Costa, e ela faz isso na forma de um depoimento de uma experiência pessoal de formação, de desenvolvimento e de observação com o funcionamento da política brasileira. No caso desse filme, que é um documentário que eu diria com imagens muito fortes, imagens de exemplaridade muito significativas, né? E que oferece uma leitura para tentar explicar as falhas da democracia brasileira, pelo menos desde 2013 para cá, em particular com o que a diretora considera ter sido um golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Evidentemente, tem imagens muito importantes, muito interessantes, flagrando diversos aspectos, tanto daqueles que apoiaram os governos do PT, como aqueles que apoiaram o impeachment. Isso leva, a meu juízo, em primeiro lugar, a uma tese equivocada da diretora deste filme, de que foi a partir das manifestações de 2013 que tudo mudou no Brasil e que, num certo sentido, teria levado ao que ela chama uma vertigem da democracia. Na verdade, eu acho que seria mais correto falar de uma vertigem da própria diretora, diante do que ocorreu nesses últimos anos, inclusive do que ocorreu com as forças políticas que ela apoia. Ela tem uma posição muito definida nesse documentário, que é uma posição favorável aos governos do PT, em particular do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff. Curiosamente, um filme destinado a fazer uma leitura da democracia, em nenhum momento trabalha o que foi a responsabilidade do PT e dos seus dirigentes com a corrupção que se instalou no país, não uma corrupção tópica de, eventualmente, deste ou daquele caso de financiamento de eleições, mas um sistema de corrupção envolvendo o PT, o PP e também altos dirigentes da burocracia de empresas como a Petrobras, além de empresas extremamente importantes que levaram a corrupção, inclusive, para fora do Brasil. Não há nada que, num certo sentido, indique a responsabilidade desses atores políticos para criar o que a diretora chama de uma vertigem, né? Eu penso que isso, num certo sentido, remete para uma debilidade do debate político recente, segundo o qual, com a polarização entre aqueles que são a favor ou que são contra os governos do PT, ou aqueles que são a favor ou contra o governo que venceu as eleições em 2018, trava um debate que, no entanto, muitas vezes perde a perspectiva exatamente do que está ocorrendo no país, as dificuldades institucionais e como nós devemos, como nação, num certo sentido, avançar para poder enfrentar os desafios brasileiros. Professor Moisés, o que o senhor verificou nas manifestações desse final de semana? Nas manifestações que ocorreram no último fim de semana, em muitas cidades, em defesa do ministro da Segurança e da Justiça, Sérgio Moro, diante das julgações da Intertec, que, num certo sentido, mostraram diálogos do juiz Sérgio Moro com membros do Ministério Público, essas manifestações que ocorreram em algumas cidades também tiveram um pouco o tom que eu vejo no filme que eu comentei. A certa altura, por exemplo, em Brasília, um ministro de Estado, o general Heleno Augusto, participa das manifestações e no seu ataque contra as forças políticas com as quais ele não concorda, ele chama de esquerdopatas. Quer dizer, é uma desqualificação dos adversários e é uma coisa muito ruim na política brasileira, é uma designação que, ao invés de ajudar a entender o que está em jogo e como nós podemos avançar, apenas desqualifica os adversários e, assim, desqualifica a democracia. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima semana. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.